tem dificuldade de escrever a sua redação? Ao se deparar com uma folha em branco, você trava e não faz ideia de como começar o seu texto? Se isso acontece com você, nesse vídeo eu vou compartilhar com você 3 modelos de redação que vão te ajudar e vão te inspirar para que você quebre esse bloqueio e comece a escrever suas redações mais rápido e escreva, consequentemente, excelentes redações. Eu sou a professora Raquel Lima, professora de redação e fundadora do Corredação, uma plataforma de preparação e estudos para o Enem. Nessa plataforma você encontra correção detalhada de redação, resultado em 24 horas, feita por professores especialistas na prova, curso direto ao ponto, com aulas objetivas, com checklists e com aulas que duram até 10 minutos e diversos outros materiais que vão te ajudar a chegar no 900+, nesse Enem, no Enem de 2022. Por isso, ainda dá tempo, aproveite os nossos planos clicando aqui no link da descrição. Bom, o parágrafo de introdução da redação do Enem é super importante, porque é a partir dele que o corretor tira as primeiras impressões sobre o seu texto, e essas impressões podem ser boas ou ruins. Existem alguns elementos que precisam aparecer no seu parágrafo de introdução já nas primeiras linhas do seu texto. Entre eles é a problematização do tema. Se você ainda não sabe, todo o tema da redação do Enem é um problema vivido pela sociedade. Você precisa deixar claro para o corretor que existe um problema dentro daquele tema e que você tem ciência disso. Outro ponto que precisa aparecer na sua introdução é a apresentação de tese. O que é tese? Tese é a sua opinião sobre o assunto. Você precisa se posicionar com relação a esse problema, ou seja, deixar que o corretor saiba qual é a sua opinião sobre esse assunto e defender essa opinião. E é aí que entra a argumentação, mas esse é assunto para outro vídeo. Outro item que é super importante aparecer não só no parágrafo de introdução, como em todo o seu texto, é o projeto de texto estratégico. O projeto de texto é exatamente essa relação entre os parágrafos, então você vai relacionar a introdução com os parágrafos de desenvolvimento e com os parágrafos de conclusão. Esses 3 itens precisam aparecer na sua introdução, mas a maneira como você vai organizar essa problematização, apresentação da tese e projeto de texto fica a seu critério. Isso faz com que muitos alunos tenham dificuldade, porque eles acham que precisam escrever frases mirabolantes, usar palavras rebuscadas para escrever a redação do Enem, e isso não é verdade. Quanto mais complexo fica na sua cabeça escrever a redação do Enem, mais você trava e não consegue começar. Eu quero te mostrar nesse vídeo que escrever a redação do Enem é simples, e você vai ver isso nesses 3 modelos que eu vou te mostrar agora. O primeiro modelo é um modelo a partir de alusões históricas. Alusões históricas nada mais são do que fatos históricos que aconteceram no passado na sociedade brasileira ou na sociedade mundial. A alusão histórica é um tipo de repertório, mas não é o único. Existem vários repertórios que são conhecimentos de outras áreas. Você pode usar um dado estatístico, uma citação, um filme, uma série, um livro, uma música, enfim. Mas você pode usar outro tipo de repertório para introduzir o tema dentro da sua redação. Para entender melhor como introduzir esse tema a partir de alusão histórica, nada melhor do que ver um exemplo disso. Por isso eu vou ler agora com você um modelo de parágrafo sobre o tema a questão da obesidade entre os brasileiros. Bora lá? É inegável que a Revolução Industrial causou diversas transformações sociais. O trabalho alterou significativamente a qualidade da alimentação e o tempo disponível de preparo dos alimentos. Essas mudanças são perceptíveis na sociedade atual. Por isso, é necessário a discussão sobre o assunto. As origens da obesidade entre os brasileiros são muitas, entre elas a mudança na vida rural para o contexto urbano e a rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos. Nesse parágrafo foi usada a alusão histórica da Revolução Industrial, que foi um momento histórico extremamente importante e de grande mudança social. Outra forma de introduzir esse tema é a partir de definição. Toda frase tema tem um assunto central. Por exemplo, nesse tema, questão da obesidade entre os brasileiros, obesidade é o assunto central dessa frase tema. Você vai pegar essa palavra obesidade e vai definir o que significa para você obesidade. Não é para você usar palavras rebuscadas imitando o conceito que aparece no dicionário ou até decorar definições. Não é isso. O que você vai fazer é explicar brevemente com as suas palavras o que significa aquele termo central da frase e você vai introduzir
o tema da redação a partir desse movimento de definir o que significa uma palavra ou uma expressão. Bora ver um exemplo para você entender melhor. Obeso é aquele que tem excesso de gordura. Muitos brasileiros atualmente sofrem com a obesidade. Este problema possui raízes profundas, de modo que é importante analisá-las e discuti-las. Entre elas estão a mudança de contexto da vida rural para a urbana e a rotina intensa de trabalho que provoca o sedentarismo. Nesse parágrafo foi definido o que é obeso e, a partir dessa definição, foi apresentado o tema e, consequentemente, o problema que vai ser discutido nesse parágrafo e nessa redação como um todo. Uma outra maneira de introduzir um assunto na redação do Enem é a partir de comparação, e você pode pegar duas situações e aproximá-las, ou seja, explicar o que elas têm de semelhante ou afastá-las, explicando o que elas têm de oposto. Isso pode ser feito através de uma comparação entre uma determinada situação que acontece no Brasil e comparar com uma situação que acontece em outro país, que seja melhor que a situação do Brasil, igual ou pior. Isso fica a seu critério. Mas atenção, é muito importante que você faça uma análise crítica dessa situação, independente se você for dizer o que é semelhante entre elas ou o que é divergente entre elas. Bora ver um exemplo na prática de como fazer isso na redação do Enem. A cultura do fast food possibilitou que os indivíduos tivessem a certeza de consumir alimentos preparados rapidamente. Entretanto, a rapidez tem um preço. Eles são pouco saudáveis e benéficos para os consumidores. É possível identificar este hábito entre os americanos, já que os fast food nasceram nos Estados Unidos, e brasileiros. Como consequência, o número de obesos no Brasil só cresce, assim como o percentual entre os americanos. De fato, é preciso discutir sobre esse problema, gerado seja pela mudança de contexto da vida rural para a urbana, seja pela rotina intensa de trabalho que provoca o sedentarismo. Nesse parágrafo foi apresentado onde nasceu a cultura do fast food, que foi nos Estados Unidos, e comparada a situação entre os americanos e os brasileiros para introduzir esse tema. E se você gostou desse vídeo com modelos de redação, aqui na descrição tem mais material com mais modelos de redação e exemplo que vão te ajudar. Eu tenho certeza. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like e diz aqui nos comentários qual modelo de introdução você achou mais legal e você usaria na sua redação. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!